Satanás ia destruir o homem. E destruir o homem Deus não permite. Destruir não. Pode fazer tua obra, mas destruir não. Tá? Então Deus trouxe, vamos começar tudo de novo. Porque se continuar com esses demônios aí, a coisa vai levar à destruição total, rapidinho. Então Deus manda o dilúvio, porque ele vê em Noé pelo menos a sementinha daquele uma pessoa reta. Fala assim: Noé, é o seguinte, ó, vou passar um blitz nesse negócio, vou passar um kiboma nesse negócio, vou passar um ácido muriático nesse negócio. Você é o único que tem essa vontade de me buscar. Então faz o seguinte: faz uma arca, não é isso? Dentro dela você coloca os animais que eu vou mandar para você e faz ela nesse mapinha aqui que eu quero que você faça. Faz nessa planta aqui. E Deus dá todas as dimensões da arca, não é isso? E ele, Noé, constrói durante 120 anos essa arca. Nossa, coloque-se no lugar de Noé também. Né? Nunca viu. Deus nunca tinha falado com ninguém, né? 1700 anos de silêncio. De repente chama ele e fala assim: Noé, quero que você construa uma arca, porque vai chover, chuva. Ele falou assim: duas perguntas: o que é uma arca e o que é chuva? Porque nunca choveu. Nunca choveu. A coisa era diferente, era um outro tipo de terra. Aí então Noé obedece, não é isso? Deus instrui ele como ele deve fazer. E agora ele tem que falar para os outros isso que vai acontecer. Então ele fala assim: olha, Deus apareceu para mim, né? Mandou eu fazer uma arca e porque vai chover. Os outros acreditaram nele assim na primeira, né? Não sabia nem o que era. Não sabia nem o que era. Ele ficou 120 anos pregando, vamos chamar assim, pregando. Ele só conseguiu converter bem a força da família dele ainda. Né? Porque os meninos ajudavam, enfim. E na data marcada o Senhor manda o dilúvio. E o dilúvio acaba com toda essa geração maligna. Né? O Senhor não viu alternativa a você fazer isso. Tá? Dentro da arca então entra Noé, os 3 filhos dele, as 3 esposas e a esposa de Noé, 8 pessoas só. A arca era para entrar quem quisesse. Quem quisesse, a porta estava aberta. Mas 120 anos pregando uma coisa: Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, breve Jesus vai voltar, arrebatamento. Quem que vai acreditar? A igreja já está cansada dessa história, já estou sabendo, né? A igreja no modo geral, tá? No mundo, né? Já não estão acreditando mais, né? 120 anos também falando, né? O seu conteúdo pela vida inteira. Agora que os outros continuam falando. Jesus não vem. Não chega esse dia. Não chega esse dia. Noé gastou 120 anos da vida dele pregando e construindo a arca, né? Isso é perseverante. Ele sabia, né, o que Deus tinha falado para ele, a missão que ele tinha. Né? Nesse período, os demônios atuando com toda a força, com todo o gás. Deus então resolve o problema da humanidade e vai resolver o problema desses demônios também. Deus então abre um lugar chamado abismo e tranca esses demônios dentro do abismo. Okay? Então esse abismo recebeu esses demônios de mais alta linha, esses que se misturaram com a raça humana. Então aqui está cheio, esse lugar está cheio de capeta, cheio, dos mais fortes. Os médios estão aí, tá? Os médios estão aí, atuando nas regiões celestes, como Paulo nos demonstra. E os barrelinhos na terra. E os barrelinhos na terra. Já faz estrago. Para você ter uma ideia que esses são os de terceira linha, ou quarto ou quinta, tá? Para vocês terem uma ideia, já vejam o estrago que eles fazem. Mas é o suficiente para manter a vida, para manter a graça de Deus em equilíbrio. Se tivesse solto esses mais poderosos, a raça humana já teria acabado há muito tempo. Deus não sabia disso. Tá? Nesse abismo aqui, então, estão trancados esses demônios poderosos. Agora a gente vai naquela história onde que Jesus vai expulsar o demônio daquele gadareno que morava no cemitério, que comia cadáver, lembra? Né? Ele vai em Gadara, que é uma região extremamente pagã. Chega lá, aparece um homem que sai sem roupa, que vivia anos no cemitério comendo cadáver, dormindo com os cadáveres, não é isso? Ele estava endemoniado até a raiz do cabelo, ele tinha uma legião dentro dele. E esses demônios chegam para Jesus e falam assim: o que é? Veio atazanar a gente antes do tempo? Ainda não é nosso tempo. Ou seja, vai ter um tempo.
Assim, Jesus manda com que eles se calem, ele pergunta o nome deles, e eles falam com Jesus: não manda a gente para o abismo, não. Não é isso que eles falam? Não manda a gente para o abismo, não. Eles não queriam ir para aqui, ó. Porque o único que tem poder de mandar esses demônios para cá é Jesus, tá? Jesus que manda para o abismo. E uma vez mandado para cá, eles não saem mais até. Tem que usar. Eles não saem mais. Ok? Não é mais nunca. Não sai mais tão fácil. Porque durante a grande tribulação eles vão sair. Eles vão sair daí. Então, só para provar a existência desse lugar, os demônios do Gadareno não queriam ir para o abismo. O abismo é o único lugar que só Jesus pode mandar. Eu já vi, né, lá nas caminhadas por aí, lá na Europa, o pastor mandando o demônio para o abismo. Eu falei: pastor, ele não vai. Pode ir para outro lugar, mas para o abismo ele não vai não. Então, a realidade espiritual vai mudando. Voltando um pouco para Enoque, ele andava por esses lugares espirituais, ele via todos esses lugares, tá? Ele vai descrevendo, né? É bastante interessante, mas enfim, a Bíblia tem informação já suficiente. Deixa o livro de Enoque para falar. Ótimo, com o dilúvio, então esses demônios ficam presos no abismo, de lá não saem, né? A Bíblia deixa bem claro que todo o monte debaixo do céu foi coberto com água. Então, para vocês saberem que foi um dilúvio universal no sentido da terra, ou seja, a terra toda foi coberta com água. Tá? Não foi só lá no Oriente Médio? Não, porque tinha gigante em todo quanto lugar. 1700 anos, vocês acham que eles ficaram parados? Né? Eles já andaram para o mundo inteiro, para o mundo inteirinho. Tá? Inclusive para a América do Sul, para esses lugares que tudo tinha demônio, tinha esses gigantes aí. Eu estou vendo muito filme sobre aquelas construções megalíticas, né? Que são aquelas pedras gigantescas que ninguém sabe para onde chegam, né? Aqui no Peru, ali no México. E é bastante interessante porque são construções que não foi um homem que fez. Não adianta, a ciência não vai conseguir provar isso, porque não foi. Vai mexer uma pedra de 60 metros com 10 de altura, com toneladas infinitas. Como que possível? Aquelas Stonehenge? Oi? Stonehenge é leve. É leve, é todas as pedras que você encontra por aí. Existe um templo na Índia que você imagina uma rocha, o templo foi escavado na rocha. Então começa de baixo para cima, assim, fazendo buraco e fazendo os quartos, fazendo. É uma ciência, uma arquitetura que não é humana aquilo. Não adianta. Né? Imagina um castelo de cima para baixo. Não tinha guindaste, não tinha nada. Não tinha nada que cortasse a pedra, né? Então, existem aquelas junções de pedra que não passa uma folha de papel de tão perfeita que é. Tá? Esses demônios aqui, eles eram extremamente inteligentes. Gente, eles foram... São inteligentes. Transportavam de um lugar para o outro. Sim. O que faltava para eles era a conexão com Deus. Tipo assim, imagina você pegar um cientista que é muito inteligente e jogar ele num lugar que não tem uma calculadora, que não tem nada. Ele sabe como fazer, ele sabe calcular, só que ele não tem a calculadora, ele não tem uma arma laser, ele tem que desenvolver isso. Tá? E nesse desenvolver, eles foram ensinando os seres humanos como mexer com as coisas, como mexer com ferro, como mexer com tabaco, fazer isso, fazer aquilo, eles foram ensinando. Tá? O ser humano aprendeu direitinho como faz uma arma, como faz um ferro, como faz um. Eles foram ensinados. O ser humano aprendeu. Eles eram extremamente inteligentes, eles só não tinham o poder mais, que o poder deles vinha de Deus. Tá? Em relação à forma física deles, é um entendimento meu, novamente vou falar 4 vezes, mas é um entendimento meu, eles tinham formas variadas. Tá? Alguns com cabeça de bicho, alguns com formas de lagartos, enfim. Tá? Eles não eram humanos, eles eram umas coisas esquisitas. Tá? Eu vou digo isso para depois vocês entenderem o que vai acontecer depois do dilúvio. Não sabe que dá para ligar o ar-condicionado, vocês não estão calor? Ninguém ligou lá? Você acha que esses demônios, isso que a gente aprende aí, que a gente sabe que não existe, que é mentira, mas
pode ter existido, tipo mitologia grega, mitologia romana, esses minotauros, Osíris e tal, pode ter vindo daí? Pode. Existir. Pode. Principalmente os deuses egípcios. Principalmente os deuses egípcios. Principalmente. Nós, Deus Ra, tal. Isso. Tudo tem raiz aqui. Tudo tem raiz aqui. E é interessante, né, Marco? Tanto a cultura egípcia e os deuses dele, como também a cultura maia, asteca, os deuses são similares, né? Cabeça de animais, corpos humanos, seres mutantes, até a própria pirâmide é parecida, né? Exatamente. A do México tem degraus, lá também tem, é triangular, é um triângulo perfeito, que tem conexão com a Lua, com o Sol, então são arquiteturas muito similares e culturas muito similares. Os deuses babilônicos, né, quando vocês visitarem o Museu da Europa, vocês vejam que, principalmente na Pérsia, todos eles tinham cabeça de touro, alguma coisa nesse sentido, eram seres diferentes, então corpo de touro, cabeça de homem, né? Então todas as culturas trazem essa característica desses mutantes, né, como o pastor falou, que é a minha palavra certa. Mesmo depois, um anjo que não é caído, um querubim que não é caído, Ezequiel vê também, ele descreve que é assim. Os primeiros capítulos de Ezequiel, ele fala que os querubins que tinham cabeça de homem, cabeça de cavalo, cabeça de touro, cabeça de águia, cabeça de leão, não é isso? Então, Esfinges, né? não, o que Ezequiel vê, os querubins, sim. né? Eles tinham essa característica. E Apocalipse também. E Apocalipse também, mesma coisa. Então, esses anjos que não caíram representam uma faixa daqueles também que caíram. Então, seres com essas características caíram também. Tá? Então, essa história de diabo de chifre e rabino verde, isso é coisa da Idade Média. Tá? Mas eles eram muito mais sofisticados. Explicavam para os homens até de onde que eles vinham, né? Do planeta Nibiru, não é isso? Enfim, aí lá os babilônicos desenham esse planeta. Você vê, os babilônicos já sabiam a ordem dos planetas, tem algumas esculturas que já tem. Tudo isso foi ensinado por eles. Tá? Muitas das construções, como eu falei, então, foi feito nessa época aqui. Tá? Alguns acreditam que até as pirâmides do Egito já foram construídas nessa época aqui também, nessa época antes do dilúvio. Eu também acredito. Tá? Vocês são ligados com isso, tá? Mas vejam documentários, que é bastante interessante. Né? Ótimo. Acontecido o dilúvio, então, toda a terra é coberta por água, fica só a arca. E a arca representa toda a vida sendo levada por cima das águas que estão, né, acima de um abismo. Essa arca é um símbolo concreto de Cristo. Porque Cristo é a nossa arca. Não é isso? É a mesma arca de Moisés. É onde Moisés foi colocado. Né? A arca também é um símbolo da vida, porque Moisés vai levar a vida para o povo no Egito. Né? E Cristo então vai trazer toda essa vida. Então nós precisamos estar dentro dessa arca. E Cristo é a nossa arca. Tá? Ou seja, todo símbolo da vida. Todo símbolo da vida estava ali. Também é um símbolo da igreja, né, Marco? Sim. Até porque Cristo é o cabeça do corpo de Cristo, né? Exatamente. Daí então, para entrar nessa corrente doutrinária, mas a corrente da predestinação. O que está predestinado vai chegar é um barco chamado igreja. Essa arca vai chegar aonde ela tem que chegar, já está predestinada, isso vai acontecer. Você fazer parte da igreja é você que decide. A igreja está predestinada, ela vai chegar onde ela vai ter que chegar. Né? Deus já escreveu e assim acabou. Né? Se você vai estar lá dentro ou não, você que decide. Ela está profetizada. Né? Isso está. Né? Enfim. Então, esse símbolo é muito forte. A arca, então, flutua sobre as águas do dilúvio, não é isso? Até parar num monte chamado Ararat, que fica na Turquia. Então, as águas começam a baixar, depois do tempo determinado por Deus, as águas começam a baixar, secar, não é isso? Deus novamente vai separando essas águas. Alguns acreditam que as águas têm ficado por debaixo da terra para respirar a crosta terrestre, não é? Isso tem muito sentido, porque existe um aquífero Guarani embaixo da floresta amazônica que dizem que é maior que o Oceano Atlântico. Não sei se você sabe disso. Os americanos já estão querendo ir. Já tem, né, uma base americana no Paraguai. Já tem.
A Turquia é esse país laranjadinho aqui. Tem essa região aqui que a Arca estacionou, Monte Ararat, né? Tem algumas excursões que foram para lá, um filminho fake, inclusive, os japoneses que entraram na Arca, que ele não é verdade, tá? Só existe um filme lá com uma mancha, né? Parecendo um peixinho, assim, parecendo que tem uma forma de uma arca. Esse talvez seja verdadeiro. Então talvez a arca seja só aquele, hoje, né? Só aquele, enfim, um desenho da Madonna, tá? Não resta mais nada. Ela não para aqui na Turquia, tá? Não vou riscar meu mapa, mas... Então nós temos dentro da arca 8 pessoas. Noé, não é isso? Mais a esposa. Nós temos os 3 filhos dele. Quem lembra o nome? Sim. Cão. Não pode cair no último. Esses 3 meninos, então. Tá? É a partir desses 3 meninos aqui, desses 100 que não já fé. É desses 3 meninos aqui que vai ser toda a raça humana. Tá? Você fatalmente é descendente de um desses 3. Eu fatalmente descendente de um desses 3. Tá? 100 tanto já tem. A história você já conhece, isso não é a Arca Baixa, ela começa a se estabelecer a tenda dele ali em volta do Monte Ararat, né, até as águas todas baixarem, até a lama toda secar, não é isso? As plantas começarem a revitalizarem, não é isso? E ele planta uma vinha, ou seja, a primeira coisa que ele faz então, uma das primeiras coisas é ele fazer uma plantação de uva, que até ele trazer da semente, né? Isso tudo certinho, né? Você preparou 120 anos, né? Os animais não são espalhados, sem problema. E a primeira coisa que ele faz é uma vinha e ele toma do fruto ele faz um vinho, se embebeda, não é isso? E um dos filhos dele vai lá e apronta alguma coisa com o pai, que não vai ter detalhes agora, deve ser uma história longa, né? Desses meninos, esse menino é o cão, ele vai lá, ele faz alguma coisa com o pai que ele não deveria ter feito, Os outros meninos chegam e falam, quando não é a corda da bebedeira, falam assim: olha, pai, o cãozinho ele fez, não sei o senhor. O filho do cão fez o negócio. E Noé fala assim: como ele fez isso? Eu não acredito que ele fez isso, porque o que ele fez relembrava alguma coisa antes do dilúvio. Tipo, filho, isso está no seu coração ainda? Isso não foi expurgado ainda? Tá? Você ainda está trazendo isso para dentro do seu coração, né? E ele fala: então vamos fazer o seguinte, já que você fez isso, a partir de hoje a tua descendência será, não gosto de usar a palavra amaldiçoada, mas terá como característica ser menor que os seus 2 irmãos. Você vai ser menor que os seus irmãos. Você vai ser servo de 100 servos de Jafé. Jafé vai ter a tenda dele muito aumentada, mas ele ainda assim vai ser de 100. Então, na ordem que Noé estabelece, nessa bênção paterna, dessa bênção, vamos usar a palavra maldição paterna, ele exalta 100. Em segundo lugar, ele exalta Jafé. E por último, ele meio que amaldiçoa Cão. Tá? Ok? Os 3 meninos. Mas ele não amaldiçoa diretamente Cão, ele amaldiçoa os filhos de Cão. Se a geração que nascer de você, ou teu filho que já nasceu, chama Canaã, ele vai ser amaldiçoado. Tá? Então ele vai servir 100, vai servir Jafé. Jafé vai crescer muito, mas ele ainda assim vai depender de 100. Vocês entenderam a relação? Que é muito importante, porque isso dura até hoje, tá? Enfim. As caritas do mar. É porque a gente acha que está lá no passado, mas isso é extremamente presente hoje. Ótimo. Esses 3 meninos, então, vai ser toda a raça humana. Então, todo esse planeta, né? Não sei se vocês estão muito acostumados com o mapa mundo, mas todo esse planeta vai ser povoado novamente por esses 3 meninos aí. Jafé, ele está aqui, ó, tá? Jafézinho lá, o último. Ele vai subir para a Europa e para a Rússia. Ele vai dar origem a todo o povo branco. Se vocês quiserem marcar, vocês não acham isso em todo lugar. Jafé vai dar origem a todo o povo branco. Todo o povo europeu, da Escandinávia, enfim, da Rússia,
toda essa região aqui. Tudo que for loirinho de olho azul é descendente de Jafé. Tá? Para vocês entenderem. Cão, ele vai ser muito grande. Ele vai crescer bastante. Ele vai povoar toda a África, toda a Índia, toda a China, toda a Indonésia, Austrália. Ele vai crescer bastante. Depois ele vai passar aqui por um estreitinho, chama Estreito de Bering, aqui em cima. Ele vai descer no Alasca, ele vai descer nos Estados Unidos, ele vai descer no México, ele vai descer no Brasil, ele vai descer até a Argentina. Calma. Então sim. Entenderam? Daí então vem a característica física de Cão, tá? Dos descendentes de Cão. Os africanos, eles são negros por causa do sol mesmo, né? Muito sol, e o organismo ele cria uma proteção contra o sol. Isso é natural. Fica 10 dias na praia para você ver se você não volta mais escuro. Isso é uma coisa que o organismo faz para se proteger, sem problema. Tá? Mas a grande característica do povo africano também é a maioria tem o olho puxado. Eles têm o olho puxado. Eles têm o cabelo preto. Tá? Se você for aqui na Índia, aqui pertinho, tá? Aqui na Índia, pertinho aqui no lado, né? A Índia, o indiano também, ele é um negro, mas ele é um negro diferente. Pardo, né? Ele é um pardo bem escuro, né? O cabelo dele é preto e liso. o olho puxadinho. Liso, cabelo liso. O chinês, a mesma coisa, cabelo liso e olho puxadinho. O japonês, a mesma coisa, cabelo preto e olho puxadinho. Por que não ficaram negros? Porque aqui não tem o sol escaldante que a África tem. É óbvio. Tá? Subiram para cá, deram origem aos esquimós. Os esquimós também, cabelo preto e olho puxadinho. Tá? Desceram para cá, não ficaram no Canadá, porque o Canadá é muito gelado, mais que enfim, meio inóspito, então desce para os Estados Unidos, onde o clima é melhor. O índio americano, cabelo preto e olho puxado. Tá certo ou não tá? Desce para a América Central. Os índios, incas, astecas e maias, todos eles, cabelo preto e olho puxado. O índio brasileiro, cabelo preto e olho puxado. O índio paraguaio, argentino, chileno também, o olho puxado e o cabelo liso, preto. Tá? Então você vê que todos esses daqui nascem na Austrália também. O aborígene australiano é a mesma coisa. Ele é um negro mais alto, mas ele já não tem o cabelo tão liso, mas o sol da Austrália também é violento, né? Também com as mesmas características dos africanos. Sim. Okay? Os aborígenes. Os aborígenes africanos. E os branquinhos